Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas. Alegrias! Hoje continuamos com o quadro História Recente, contando fatos da história recente do Brasil, tanto na área cultural quanto na área política. Hoje o assunto é político. Hoje é 15 de abril. Vamos a ele. Havia, em 1970, 1971, um empresário dinamarquês, radicado no Brasil há alguns anos, chamado Alberto Bollesen, presidente do grupo Ultragaz. Ele era um executivo, um industrial do setor de venda de gás em botijões. Dinamarquês, nem brasileiro era. Pois este sujeito, para vocês verem como violência gera violência, este cidadão tinha prazer na tortura dos brasileiros. Ele financiava os órgãos de tortura do governo brasileiro, sobretudo a Operação BAN, a OBAN, Operação Bandeirantes, comandada pelo delegado Fleury, com sede em São Paulo, que tinha por objetivo prender todo mundo que resistisse à ditadura militar e submeter a torturas incríveis. Este cidadão Alberto Bollesen financiava com dinheiro esse tipo de operação. E não só ele financiava. Ele era uma espécie de liderança entre vários executivos de diversas indústrias e comércios do Brasil. Ele chegava junto de diversos empresários e pedia dinheiro para oferecer, para aumentar a tortura, para financiar os grupos de tortura da OBAN. E é claro, nem todo empresário estava de acordo com a tortura, mas se não desse o dinheiro, ficava mal visto pela ditadura militar. Não receberia verbas, não receberia incentivos e poderia ter sido considerado um inimigo do regime porque se recusou a ajudar no combate aos subversivos. Então esse Bollesen, que nem brasileiro era, vale a pena dizer, não era só ele que financiava, ele comandava uma rede de empresários, ele se sentia felicíssimo, inclusive assistia a algumas sessões de tortura. Era sádico a tal ponto. Também foi responsável pela importação dos Estados Unidos de um aparelho de choque elétrico de tortura que ficou conhecido como pianola de Bollesen. Pianola porque o aparelho tinha teclados com intensidade de choques elétricos. A cada teclado que você apertava, aumentava o número de choque no torturado. Era uma coisa estúpida, cruel. E ele continuou financiando até que no dia 15 de abril de 1971, entre os vários grupos de clandestinos de luta armada no Brasil, o Movimento Revolucionário Tiradentes e a Aliança Libertadora Nacional do Marighella se juntaram e resolveram executar esse indivíduo. E mataram. Deram tiros nele e acabou. Quando eu digo que é um hábito absurdo, mas violência gera violência. E nós não podemos admitir isso em hipótese nenhuma, nem admitir a tortura, nem admitir o justiçamento, sem que a coisa passe por uma justiça legal, normal, estabelecida, institucional. Lamentavelmente, esta foi uma época muito obscura, muito trevosa do Brasil. Lançava-se mão de todos os recursos na luta contra a ditadura. Mas este, com certeza, Alberto Bollesen, em 15 de abril de 1971, nunca mais importou instrumento de tortura para o Brasil e nunca mais financiou ou levantou fundos para a tortura no Brasil. Tortura nunca mais. O máximo de tortura é o barulho das panelas nas janelas. Um abraço.